são muitos caminhos, né, para chegar. Eu já observo isso também, porque, assim como você, meu pai também tinha problema com álcool, né? Embora a gente não tivesse uma questão financeira, mas era nesse cenário, assim, Sim. né, de não violência doméstica física, assim, mas do que falava, que também é uma violência, Sim. né? E aí, às vezes, eu percebi, depois que eu tive filho, que eu tinha também um paradigma, assim, que eu achava que o sofrimento era uma forma de você crescer, amadurecer, porque eu sempre achei que eu tinha amadurecido cedo e que isso era bom, né? Mas aí eu também percebo que, depois, né, pensando bastante sobre isso, eu falei assim, não, também não é só desse jeito que a gente pode aprender. Você também, às vezes, já teve essa situação, por você também ter vivido tudo isso, aí também agora que você virou mãe, não sei, que às vezes eu falo isso pro meu marido, mas também é tudo... pra ele, nossa, é outra vida, assim, né? Na nossa casa, por exemplo, não tem aquelas brigas, não tem aquela... Sim. Assim, a gente briga, sim, mas é uma discussão, uma troca de ideia, uma conversa, não é aquela... Né? O que a gente vive quando a gente tem uma pessoa alcoólatra dentro de casa. E eu acho legal até a gente falar disso, porque muita gente não imagina, né? Você já até falou sobre isso nas suas redes sociais, assim, eu também falo hoje sobre isso, coisas que não eram fáceis de falar em outras épocas, de repente, acho que quando a gente consegue, mas existe o caminho da dor e do amor, né? Mais ou menos isso, assim. Na verdade, a gente romantiza a dor, né? E pensa que hoje a gente só é o que é pelas dores que a gente suportou e o que a gente aprendeu com elas. É verdade. Né? Mas, por outro lado, mesmo que a gente saiba que hoje, por exemplo, eu posso me beneficiar dessa visão social que eu tenho de acordo com as problemáticas que eu vivi, eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero um ambiente familiar instável para o meu filho. Já teve diversas situações de eu estar num momento difícil com o meu marido e conversar com ele e falar assim, essa família que a gente quer dar pro Pedro, será que é melhor a gente junto, da forma que tá, ou a gente separado e garantir uma saúde mental para ele? Consciência, né? Sim. Então, eu acho que a gente vem melhorando essas questões, vem tratando essas questões que eram culturais da nossa sociedade. Hoje, madura, uma mulher, uma mãe, casada, eu posso entender as dores do meu pai, que ele nunca falou pra mim. Nossa, isso acontece comigo também. Eu só julgava porque ele era um homem violento, frio e alcoólatra. Meu pai nunca disse eu te amo pra mim, e era uma carência afetiva que eu tinha, sabe? E hoje, vendo todas as questões da vida adulta, boleto para pagar, filho para criar, problemas familiares que vêm antes, porque meu pai perdeu a mãe dele muito cedo, o pai também relativamente cedo, né? Já era adulto, mas também cedo, e também faltou para ele essa rede de apoio. Então eu acho que hoje a gente consegue olhar com mais clareza. Humanidade até. Sobre essas questões, o porquê do comportamento das outras pessoas, né? Da nossa família, dos nossos amigos e tal. E trabalhar isso de uma maneira melhor. E talvez isso não seja mais um tabu pra gente no futuro, né, Lígia? Acho que a gente está preparando os nossos filhos para serem mais afetivos, né? Porque antes os homens eram criados para serem machos, para não chorar. Você quer violência maior do que você falar para uma criança não chorar? É verdade. Né? Então, tem até aquela página Frases de Criança na rede social que você deve conhecer também. Sim, muito legal. E tem uma frase que eu vi que é muito impactante de uma criança, que o pai falou assim, por que você está chorando? Aí ela falou assim, eu tô chorando porque eu sinto dor. Vocês adultos não choram e sentem dor para a vida toda, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar os nossos filhos para eles terem, sim, uma visão social, mas não terem que passar pelo que a gente passou para aprender a olhar para as pessoas ou para as circunstâncias de uma forma mais humana, sabe? Mas é muito legal esse ponto que você está dizendo, porque a gente sabe o quanto que a gente, quando tem filho principalmente, ou quando tem as responsabilidades, como você disse, passa a olhar as coisas, né? E vivenciar de outro modo, assim.
eu também comecei a fazer muitos exercícios de olhar e tentar entender, né? Não só naquele papel de filha, né? Do tipo, por que isso acontecia, tal, né? Que a gente julga, né? Mas você começa a olhar e falar assim, porque é isso que você disse, quanto que é difícil pra gente, até na situação de hoje, que já é melhor do que a que eles viveram, por exemplo, né? E já é difícil, porque é muita coisa na cabeça, é muita responsabilidade. Por mais que a gente tente levar, né, de uma forma mais leve, não é leve, né? Você viver e criar uma criança e ao mesmo tempo a questão financeira que você precisa e vendo coisas do seu lado tão tristes e ter que tocar a vida, assim, cada pessoa acho que absorve isso de um modo. E às vezes o vício é uma forma da pessoa dela sofrer a vida toda. E ela sofre a vida toda. Porque quem é mais prejudicada é ela, no fim, né? Acho que essa frase da criança é totalmente isso, assim. Então, às vezes, eu também me compadeço muito, assim, principalmente quando eu vejo esses casos, assim, que alcoolismo é um negócio tão comum, né? E, às vezes, a minha mãe que brinca, assim, a gente vê boteco, assim, né? Que sempre tem gente, né? E a gente, nossa, dá vontade de pôr fogo em todos, né? Aí, outro dia, alguém me falou assim, mas você já pensou que ali é um escape para aquela pessoa? Às vezes, para ele, é um momento que ele pode ser mais ele, ali com os amigos. E a gente acha ruim, porque você sabe o que acontece quando chega em casa, né? Mas a gente tem que tentar se colocar no lugar, né? E entender o que estava se passando com aquela pessoa ali também. Na verdade, todo mundo tem um ponto de fuga, né? Todo mundo. Tem uma música do Emicida que diz qual que é a sua droga, né? TV, erva, solidão, serva. Ou algumas você tem. Então, embora hoje a gente tá numa tendência de procurar uma fuga mais saudável, tô nervoso, eu vou correr, né? Vou tentar parar para ler um livro, né? A gente ainda tá muito na questão do cigarro, do álcool, das drogas, né? E ele não é o problema, ele é a causa de um problema, ele é a fuga de alguma coisa que você quer se libertar, extravasar ou pelo menos se livrar momentaneamente, dar uma relaxada, né? É verdade. E ali vem todas as consequências, né? Sim.